Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, em que eu indico discos, livros e filmes para você ver no final de semana. Minha dica de hoje é um documentário muito legal que acaba de estrear na Netflix, chama 1975, O Ano do Colapso, né? Ele foi dirigido por um cara muito talentoso chamado Morgan Neville, né? O Morgan, ele é um documentarista, ele fez aquele filme A Um Passo do Estrelato, que ganhou o Oscar de melhor documentário, sobre as cantoras e cantores de apoio, né, que cantam ali para grandes astros como Bruce Springsteen, Rolling Stones e tal. E esse filme, 1975, o centro dele é o cinema da nova Hollywood, né? 1975 foi um ano muito importante porque grandes filmes foram feitos ali naquele período ali, às vezes em 74, às vezes em 76, mas por volta daquele período a gente teve Chinatown, Todos os Homens do Presidente, Shampoo, Um Estranho no Ninho, né? Assim, filmes assim muito marcantes, né? A gente teve os filmes do Passageiro, né? Profissão, O Passageiro do Antonioni, a gente tem claro, Tubarão, do Spielberg, né, todos esses filmes feitos ali naquele período. Taxi Driver, do Scorsese. E o Morgan Neville, ele usa o ano de 75 como uma bússola para discutir a América daquele período, né, por que o cinema americano era daquele jeito e por que logo depois disso, a sociedade, o cinema e as artes em geral mudaram tanto, né? A ideia é a seguinte, né, a teoria dele, a tese, que eu acho uma tese muito interessante, né, 1975 foi um ano de, digamos assim, o auge da depressão americana, né? Foi o ano em que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, foi o ano depois da renúncia do Nixon, né, no escândalo de Watergate, e foi um ano em que mais ou menos, assim, dá pra gente dizer que a América teve uma cisão, né, entre uma galera que mais jovem, assim, que não acreditava mais no governo, não acreditava mais nas instituições, assim, e um povo mais, uma galera mais velha, mais conservadora e tal, que estava torcendo, ou estava esperando, digamos assim, a volta de uma época onde as coisas não eram tão, onde os filmes não eram tão pesados, onde a música não era tão, entre aspas, depressiva, né? É muito curioso a gente pensar que nesse período aí, 75, 76, você tem personagens como, por exemplo, o personagem do Jack Nicholson no Estranho no Ninho, né, que é um cara que é um meliante, né, um criminoso, se não me engano, está preso por estupro, né, uma coisa assim, e que vira ali o rei de um manicômio ali, né, e começa a tomar conta daquele lugar. Ou o Travis Bickle, né, o personagem do Robert De Niro no Taxi Driver, que é um veterano da Guerra do Vietnã, super deprimido, que sonha, tem sonhos de matar um candidato a presidente, né, um cara totalmente um antagonista ali da sociedade, né. Quer dizer, era uma época de filmes muito sombrios, muito pesados, muito depressivos, né, em que os heróis, na verdade, eram anti-heróis, né? Não eram os seus heróis, não era o John Wayne, era o Jack Nicholson, era o Robert De Niro, era o Dustin Hoffman, era o Al Pacino, né, num Dia de Cão, também feito em 1975. Então é um período muito interessante da cultura americana como um todo, né? E ali teve o auge da desconfiança americana no governo por causa do escândalo de Watergate, né? Todo mundo começou a achar que o Vietnã foi a primeira guerra impopular da história dos Estados Unidos, né? Foi a primeira guerra em que boa parte dos americanos foi contra a guerra, né? Em que eles achavam que o governo não deveria estar lá, que as pessoas não queriam mandar seus filhos, sobrinhos e netos para aquela guerra, né? Isso era impensável na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Quando a esmagadora maioria dos americanos apoiava a guerra e achava que eles estavam fazendo certo ao ir para a guerra, né? Mas no Vietnã não. Então foi uma mudança de paradigmas muito forte ali, e o cinema, a música e a televisão, como esse documentário contam, acompanharam essa tendência, digamos, mais antagonista, um pouco mais depressiva, assim. O que acontece também, e o filme conta isso de uma maneira muito bem urdida ali, é que tem uma reação a isso, né? Hollywood percebe, por causa do sucesso de filmes como Tubarão, por exemplo, né,
e de algumas séries de TV, por exemplo, como Happy Days, né, que era uma série muito nostálgica ali sobre os anos 50 e 60, percebe que havia uma tendência forte de uma grande parte da população a querer uma diversão mais escapista, né? Basicamente, a galera estava de saco cheio de filme depressivo, de filme para baixo, de filme violento, né? Tem uma entrevista muito engraçada com um garotinho assim saindo de um filme, né? O cara pergunta: por que você gostou tanto desse filme? E eu não me lembro que filme era, mas ele fala assim: porque os vilões perdem, né? Então, ou seja, ele estava dizendo que ele não aguentava mais ver filme em que os vilões ganhavam, né? Ele queria ver um filme em que os heróis ganhavam, né? Então tem essa guinada, né? Uma guinada mais comercial, uma guinada mais escapista, né? Liderada pelo Tubarão, filme do Spielberg, que é um grande filme, mas ele teve um efeito nocivo, né, na nova Hollywood, né, no cinema americano, que foi inaugurar a era do blockbuster, né? Depois do Tubarão, os estúdios começaram a perceber que eles poderiam lançar os filmes em milhares de salas ao mesmo tempo, lançar os filmes com campanhas de marketing gigantes, né? Tubarão foi um dos primeiros filmes que teve bonequinho do Tubarão, quebra-cabeça do Tubarão, camiseta do Tubarão, em que os estúdios viram que isso podia ser uma grande fonte de renda. Logo depois de Tubarão, George Lucas faz, 2 anos depois, Guerra nas Estrelas, e aí realmente a coisa toma uma proporção absurda, né, a ponto de a nova Hollywood, ou seja, essa geração brilhante de Coppola, Scorsese, Bogdanovich, De Palma e tal, ter cada vez mais dificuldade para filmar porque os filmes ficaram cada vez mais comerciais, ficaram cada vez mais escapistas, ficaram cada vez mais divertidos. E esse documentário, 1975, conta essa história. Outros filmes que eu não posso esquecer de citar, que são muito mostrados aqui nesse documentário: Rede de Intrigas, de Sidney Lumet, né? Fiz inclusive um debate sobre esse filme no meu site de jornalismo cultural. Nashville, do Robert Altman, também ali daquele período de 75. São filmes muito marcantes daquele período e que simbolizavam realmente esse antagonismo desses novos cineastas e dessa geração de cinéfilos em relação à ideia de que os Estados Unidos era esse país puro, esse país que tinha grandes ambições e tal, né? Foi uma época em que o cinema mostrou que não, né? Que muita gente não acreditava mais nos Estados Unidos e que o sonho americano era, na verdade, um pesadelo americano, como eles dizem. O filme, para encerrar, é muito, muito interessante porque ele fala também de outras vertentes do cinema desse período, que a gente costuma esquecer, como o Blaxploitation, né, que era um cinema de aventuras policiais e tal, voltados para a comunidade negra, né, filmes com temas ligados à realidade negra. Então tinha o Blácula, né, que era o Drácula negro, Shaft, Superfly, todos esses filmes policiais assim ligados ao universo negro. Ele fala muito do cinema feminista também, muito interessante também, falando das diretoras Barbara Koppel e tal, que tiveram um papel muito importante ali naquele período dos anos 70. E é um mergulho ali naquele período, às vezes, como eu falei, vai para 73, 75, 76, né? Não é exatamente centrado em 75, mas dá para a gente entender aquele ano de 75 como o espírito daquela época ali. Documentário muito, muito legal, galera. É incrível que a Netflix tenha colocado no ar esse filme. É um filme assim, vou até fazer em janeiro um debate sobre esse filme no meu site de jornalismo cultural, porque é muito interessante. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$20 por mês, você vira assinante, você tem direito a um monte de benefícios. Eu faço 20 textos inéditos por mês, exclusivos para o site. Você pode participar de 2 a 3 debates, cursos ou workshops mensais. E, além de tudo, você tem acesso ilimitado ao acervo do site. O site já está no ar há mais de 6 anos, eu tenho lá 700 e tantos textos escritos exclusivamente para o site e mais de 80 cursos, desde história do cinema, grandes movimentos cinematográficos e musicais, conversas sobre grandes cineastas, entrevistas, tem muita coisa legal. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br, acho que você vai gostar.